No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo federal pretende criar novo auxílio emergencial de apenas R$200, válidos por 3 meses, caso o Congresso aprove reformas e PECs. Rodrigo Maia e ACM Neto batem boca pela imprensa e ex-presidente da Câmara sela a saída do Democratas. Destino do político pode ser o PSDB de João Dória. Petrobras anuncia novo aumento de combustíveis. Preço médio da gasolina às distribuidoras já subiu 22% só este ano. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 9 de fevereiro do ano de 2021 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Uma das faces dessa tragédia que o país atravessa sob a gestão de Jair Bolsonaro está representada pelo financiamento quase nulo à pesquisa científica, ao aprimoramento do nosso parque tecnológico, mas isso não se resume ao negacionismo do ex-capitão. E o professor Rogério César de Cerqueira Leite deixou isso muito claro no artigo que ele escreveu no jornal Folha de São Paulo no último domingo, denominado A César o que é de César. O Brasil de joelhos mendiga junto a seus parceiros dos BRICS, Rússia, Índia e China, ajuda para amenizar a catástrofe da Covid-19. E de quem é a culpa? Enquanto essa ajuda não vem, morrem quase 10 mil brasileiros a cada semana. Nossa história começa com a Guerra das Malvinas, quando Inglaterra e Estados Unidos bloquearam a exportação de fármacos e remédios para a Argentina. Preocupado com a perspectiva de que pudesse acontecer algo semelhante com o Brasil, o governo Figueiredo aprovou um amplo projeto de desenvolvimento da capacidade tecnológica nacional no setor de fármacos. O governo emprestaria recursos financeiros às empresas do setor que se associariam a instituições de pesquisas, remunerando-as com empréstimos. Entrando em produção os produtos desenvolvidos, o governo federal seria reembolsado. Mas eis que já durante o governo Fernando Collor, as multinacionais no setor farmacêutico, coadjuvadas pelo governo americano e outros, iniciaram pressões para que fosse adotada uma legislação sobre propriedade intelectual que assegurasse mercados e monopólio tecnológico para seus países. Collor enviou aos Estados Unidos 2 prestigiosos ministros, José Goldenberg, da Ciência e Tecnologia, e Osiris Silva, da Infraestrutura, para serem instruídos pelo Departamento de Comércio e prepararem o documento adequado aos interesses norte-americanos. Collor, porém, foi defenestrado e entrou o nacionalista Itamar Franco. A opressão se arrefeceu. Todavia, subiu em seguida o príncipe dos sociólogos, Fernando Henrique Cardoso, que, ansioso para agradar o patrão americano, promoveu a aprovação pelo Congresso Nacional de legislação sobre propriedade intelectual lesiva aos interesses nacionais. China e Rússia se negaram a assinar o acordo de propriedade intelectual de interesse dos países hospedeiros das multinacionais do setor farmacêutico. A Índia aceitou, porém manteve a consentida proposta de quarentena por 10 anos, o que lhe permitiu consolidar a sua indústria nascente de fármacos. O Brasil generoso, servil, abdicou da quarentena. Bill Clinton ficou feliz. Em seguida, 1.050 estações de produção de química fina, à época na maior parte fármacos, foram extintas e 300 projetos já aprovados interrompidos. O levantamento é do próprio governo FHC. Divulgou-se então um aumento de quase 1
1% do PIB na aplicação às pesquisas. Mentira descarada. Denunciei nesta folha que atribuía-se à ciência e tecnologia um estímulo, doação, às montadoras multinacionais de veículos, quase 2 bilhões de dólares. Enquanto isso, o Sistema Nacional de Pesquisas agonizava à míngua de recursos. Pois bem, a administração Jair Bolsonaro se mostra tão cega quanto aquela de FHC. Dos recursos ao FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a principal fonte nacional de apoio para pesquisas em 2020, gastou-se menos que 10% e ameaça-se manter uma legislação que permite o contingenciamento ad infinitum. Se Fernando Henrique Cardoso contribuiu decisivamente para o atraso tecnológico atual do Brasil no setor de medicamentos, Bolsonaro estará acabando com o futuro do Brasil definitivamente com o contingenciamento do FNDCT. Fármacos são mais importantes para a segurança nacional do que pólvora. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Muito bom dia, ouvintes e equipe do Faixa Livre. É um prazer estar nesse programa. Carlos, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco mais uma vez no Faixa Livre. Carlos, o resultado das eleições no Congresso na última semana deu uma chacoalhada no tabuleiro político do nosso país. As vitórias de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na Câmara e no Senado, respectivamente, fortaleceram o Jair Bolsonaro, mas criaram uma conta enorme a ser paga pelo Palácio do Planalto ao Centrão. Por outro lado, o Rodrigo Maia, que vinha tendo rusgas com o ex-capitão, sai derrotado desse processo e quer até abandonar o DEM por se sentir isolado após a decisão do partido de desembarque da candidatura do Baleia Rossi. E o PSL, o ex-partido do Bolsonaro, outra legenda rachada, ainda ganhou a Comissão de Constituição e Justiça. Como é que você analisa o novo cenário no início do ano que antecede as eleições presidenciais, Carlos? Anderson, creio que o resultado da eleição na Câmara dos Deputados e no Senado descarta, em princípio, a alternativa do impeachment.
que estava sendo manejada com cautela pelas esquerdas e insinuada por alguns setores da burguesia interna brasileira, os setores mais ligados ao establishment liberal, que representam a grande imprensa e que tem um viés mais internacionalista. Acho que o impeachment, portanto, em princípio está descartado. De toda forma, a relação entre o Bolsonaro e o Congresso será uma relação tensa, porque o governo, amarrado ao teto da emenda constitucional 95 e a um discurso ultra neoliberal, terá pouca capacidade de atender às iniciativas parlamentares. Dificilmente o país reagirá contra a recessão que o vem acometendo desde 2015 e que se aprofundou depois da emenda constitucional 95. Então, creio que a relação será uma relação tensa. A aproximação do DEM com Jair Bolsonaro coloca também demandas sobre a sucessão de 2022. Possivelmente, segmentos do DEM reivindicarão a participação na chapa presidencial, o que coloca em questão a aliança preferencial que Bolsonaro estabeleceu com segmentos militares na formação da chapa. E também, por um lado, a aproximação com o DEM coloca uma incerteza sobre um possível impeachment em outra situação política. É muito diferente a reação do DEM diante de uma alternativa de impeachment e a possibilidade de assumir a cabeça da chapa presidencial e a reação que tem tido Hamilton Mourão, que é uma reação muito mais subordinada, disciplinada. Uma eventual aliança com o DEM colocará aí uma chapa de 2022 dirigida por Bolsonaro em uma situação de risco político maior. Você acredita em uma reorganização dos ultraliberais visando derrubar o bolsonarismo, Carlos? Me parece que de um lado temos o PSDB do João Dória, que já deixou clara a sua vontade de ser presidente da República. De outro, mas não muito longe, o Rodrigo Maia, que já assinou até para o PSL. Eu ouvi dizer que o nome do Luciano Huck volta às discussões para suceder o ex-capitão. Como é que esse pessoal deve vir para o pleito do ano que vem, Carlos? Anderson, eu acho que há um segmento de maior complexidade tecnológica, mais internacionalizado, mais vinculado ao setor midiático, e a liderança do liberalismo político norte-americano, expresso, sobretudo, atualmente no Partido Democrata. Acho que há um setor que vê com muitas ressalvas o projeto de expansão de um capitalismo de Estado de direita no Brasil. Acho que as tensões, né, entre esse segmento mais transnacionalizado, de maior complexidade tecnológica, e um projeto de capitalismo de Estado de direita, elas já apareceram na história do Brasil aí no final dos anos 70 e foram resolvidas em favor do setor empresarial, com
o retorno dos militares para a caserna. Agora nós estamos em outro momento da nossa história. Esse segmento de maior complexidade da burguesia brasileira, esse segmento vem perdendo notoriamente musculatura. O conjunto da burguesia brasileira optou, desde o final dos anos 80, por uma política de desindustrialização que tem como objetivo desbaratar a organização da classe trabalhadora. A ditadura militar, com seu projeto desenvolvimentista dependente, acabou criando uma classe trabalhadora organizada e articulada à grande indústria, uma classe trabalhadora importante. E, desde o governo Collor, o projeto hegemônico tem sido desindustrializar, elevar o desemprego estrutural, precarizar o trabalho e, com isso, impor politicamente o controle da burguesia dependente sobre a sociedade brasileira. Então, acho que essa tem sido a diretriz predominante, o que limita muito o espaço de contraposição desse segmento a um projeto bolsonarista de controle do Estado brasileiro hoje. Eu acho que a diretriz principal, da burguesia brasileira é impedir a reorganização da classe trabalhadora. Eles perceberam durante o período de crescimento econômico dos governos Lula e Dilma que a classe trabalhadora rapidamente retomou a ofensiva, elevou o nível de ativismo sindical e colocou o governo social-democrata, muito moderado petista, nas cordas, pressionando esse governo para que se comprometesse com reformas sociais mais profundas. E o golpe de 2016 vem nesse contexto, vem no contexto de buscar desmontar a engrenagem de crescimento que se estabeleceu e restabelecer um projeto ultra-neoliberal. Então, o que se percebe é que nós temos, de fato, uma burguesia brasileira cada vez mais refém do Estado, refém de um projeto de financiarização que está sendo dirigido pelo Estado brasileiro e cada vez mais temerosa de uma reorganização da classe trabalhadora. Daí, então, que a contraposição que pode ser feita dentro do plano burguês à liderança de Bolsonaro está sendo tão tímida, Ela está muito reduzida hoje a esses segmentos mais vinculados ao setor midiático, está vinculado também a certas expressões políticas da burguesia paulista, notoriamente o PSDB, mas essa reação não ganha corpo no Brasil. Mesmo numa situação caótica de violação profunda dos direitos humanos no país, com a aplicação de uma política de negligência, e mais do que negligência, uma política de genocídio da população brasileira na pandemia, mesmo com tão graves violações, mesmo com enorme isolamento internacional que o governo Bolsonaro vem enfrentando, a nossa burguesia não toma uma posição mais decidida no sentido de retirar Bolsonaro do poder e interromper o seu projeto de controle do Estado brasileiro, que pode se aprofundar muito
se Bolsonaro conseguir a reeleição. Bolsonaro tem praticamente aí um piso de 25%, 30% do eleitorado, o que retira qualquer possibilidade de competição no arco da direita com a sua liderança. Nunca, desde 89, tivemos uma eleição presidencial onde 2 candidatos de direita foram para o segundo turno. O que tem ocorrido regularmente é uma polarização entre esquerda e direita, de maneira que esse encaminhamento coloca a alternativa mais de centro-direita como alternativa muito pouco provável para a eleição de 2022. Agora, outro efeito dessa vitória do bolsonarismo no Congresso, Carlos, que afasta pelo menos momentaneamente a discussão do impeachment do presidente, é a adoção novamente das pautas que atacam a nossa soberania e ampliam o abismo da desigualdade, que são as reformas tributária e administrativa, além das privatizações. Isso porque eu nem citei a PEC do Pacto Federativo. O Paulo Guedes já deixou claro que o governo só vai retomar o auxílio emergencial caso os parlamentares aprovem essas medidas que eu já citei, especialmente a reforma tributária e a proposta de emenda à Constituição. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já garantiu que consegue votar a reforma no máximo em 8 meses, até porque o prazo para eles aprovarem esse tipo de matéria é o final do ano. O Congresso não aprova a reforma em ano de eleições. Nessa encruzilhada que está colocada, Carlos, você enxerga alguma saída? Há como barrar a aprovação dessas pautas sem afetar o mais que necessário retorno do auxílio emergencial? Pois é, Anderson. O governo Bolsonaro ele está estruturalmente vinculado ao que há de mais central no golpe de Estado de 2016, que é uma economia política da recessão e da depressão, que tem como objetivo reverter a elevação do valor histórico-moral da força de trabalho atingida nos primeiros 15 anos desse século no Brasil. Trata-se, portanto, de um projeto de longo prazo, de reversão dessa elevação e de fixação dos preços da força de trabalho num nível muito mais baixo. Por isso, estamos vendo a inação diante do desemprego estrutural, por isso estamos vendo o avanço da precarização dos trabalhadores no Brasil e por isso estamos vendo uma política genocida que tem como objetivo eliminar o excedente, parte do excedente da nossa força de trabalho. Isso que está ocorrendo é a expressão, né, do que o Rui Mauro Marini tanto denunciou na sua obra como superexploração dos trabalhadores. Rui Mauro Marini mostrou que a burguesia brasileira estava intrinsecamente vinculada às políticas de superexploração do trabalho. Não é? Mostrou isso contra o pensamento neoliberal e contra o pensamento neodesenvolvimentista e apontou o quanto a nossa democracia era frágil e podia ser interrompida por golpes de Estado toda vez que se organizasse um projeto político que colocasse em questão esse pilar interno da acumulação da nossa burguesia. O que temos no Brasil, portanto, é essa limitação, não é, do projeto governamental, o que restringe enormemente a capacidade de negociação política no Congresso para viabilizar o auxílio emergencial. Nós estamos num momento de vitória política do governo, mas quanto mais nos aproximarmos das eleições de 2022 e quanto mais os efeitos de aprovação de políticas antipopulares puder
ser visualizado e puder impactar, não é, os resultados eleitorais do ano que vem, mais difícil será aprovar medidas de compensação do ajuste do auxílio emergencial sobre servidores públicos, sobre outros segmentos da sociedade brasileira. Então, estamos num momento onde o governo realmente conseguiu uma vitória expressiva, ele tem prerrogativas e liderança até então, não é, para iniciar a aprovação dessas reformas, mas o tempo corre contra o governo e corre rápido contra o governo. Não será tão fácil articular essa engenharia política, né? O próprio Bolsonaro teme uma reação conjunta dos servidores públicos. A possibilidade também de aceleração da vacinação da população brasileira e de restabelecimento de uma certa normalidade nos espaços de trabalho também atua contra a liderança política do governo na medida em que devolve a iniciativa social ou parte da iniciativa social aos trabalhadores. Carlos, a esquerda, em sua grande maioria, teve um papel muito contestável nessas eleições do Congresso. A maioria absoluta dos partidos escolheu se aliar aos ultraliberais já em primeiro turno, na tentativa de derrotar o Jair Bolsonaro. Alguns parlamentares, em especial na Câmara, por incrível que pareça, ainda votaram no candidato que recebeu o apoio formal do Palácio do Planalto, que é o caso do Arthur Lira. A candidatura da Luísa Erundina pelo PSOL recebeu apenas 16 votos. Desse jeito fica difícil bater de frente com a plutocracia que domina o Congresso. Você acha que foi a melhor alternativa essa adotada pelo campo progressista, Carlos? Pois é, Anderson. A esquerda tem aproximadamente 130 deputados no Congresso Nacional, computando-se um leque partidário que vai do PCdoB ao PSOL, mas predominou a opção de apoiar um dos candidatos da ordem numa tentativa desesperada, não planejada e muito subserviente e infeliz de barrar o bolsonarismo, né? Optou-se pelo candidato Baleia Rossi, que em 90% das situações havia votado com o governo e que era candidato do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tantas vezes esteve à direita do governo Jair Bolsonaro em temas chaves como privatização, reforma administrativa. Quantas vezes não ouvimos Rodrigo Maia exigir do governo a privatização de um conjunto de estatais? Quantas vezes Rodrigo Maia não reclamou do governo que fosse mais duro com os servidores públicos? Então, a articulação com esse tipo de força foi uma articulação muito infeliz, inclusive porque não estava pautada por nenhuma garantia mais substantiva. O que se pretendeu foram ali alguns cargos na mesa diretora, mas um compromisso com causas públicas brasileiras não houve. Não é um compromisso de colocar em votação o impeachment do Bolsonaro, nem isso houve. Então, essa foi uma estratégia que acabou invisibilizando a esquerda brasileira no parlamento. E se a esquerda quer retomar algum protagonismo, ela tem que recuperar a sua autonomia ideológica. O que está na raiz da perda de legitimidade e de força política das esquerdas no Brasil é exatamente a sua subordinação ao neoliberalismo, a sua desideologização. Aqueles setores que apostaram num discurso ideológico no Brasil
cresceram nos últimos 6, 7 anos. Né? Foi exatamente essa abdicação de um discurso ideológico próprio em nome de um pragmatismo absolutamente subserviente que fez com que nossa população se afastasse das esquerdas. Veja, por exemplo, o caso do Guilherme Boulos, né? A excelente votação de Boulos em São Paulo, superando o candidato do PT indo para o segundo turno, tem a ver com uma militância histórica, né? Tem a ver com as denúncias ao projeto neoliberal que ele tem feito, tem a ver com o fato de representar setores do movimento social que colocam questões chaves para a população brasileira, como é a questão do tema da moradia. Né? Andamos pelas cidades e vemos populações famélicas, miseráveis, né? Dormindo ao relento, na rua. Né? A questão habitacional é tão grave que o padre Lancelotti ganhou notoriedade pelo fato de... ganhou notoriedade nas manchetes, não é? Nos últimos dias. O padre Lancelotti tem uma longa trajetória, evidentemente, mas ganhou espaço nas notícias nos últimos dias exatamente porque, com uma marreta, destruía os obstáculos que o governo paulista botava nas calçadas para negar à população de rua de São Paulo o mínimo, que era o direito de dormir na rua. Não é? Já que não tem casa, já que não tem uma política habitacional por parte do nosso Estado que atenda essa população. Então, Guilherme Boulos representa uma das demandas mais viscerais, não é? Da população brasileira que vive em favelas, que vive na rua, que vive em uma situação habitacional precária. E, portanto, tomando novamente, não é, as nossas bandeiras chaves negadas pelo capitalismo brasileiro, pelo capitalismo dependente neoliberal, que nós podemos retomar alguma persuasão, alguma capacidade de persuasão, de hegemonia e de difusão nos corações e no imaginário de nossa população. Como eu citei na pergunta anterior, Carlos, nós estamos há pouco mais de 1 ano e meio das eleições presidenciais. Os partidos de esquerda tentam implementar ações em conjunto para derrubar o Jair Bolsonaro, mas não há uma movimentação sequer para aquilo que eu julgo mais importante nesse momento, que é a construção de uma alternativa progressista e viável politicamente para superar tanto o conservadorismo da extrema-direita como o capital hegemônico. O PT anunciou a pré-candidatura do Fernando Haddad no final da semana passada, mas esse me parece um ato isolado na tentativa de impedir que o João Dória ganhe ainda mais espaço nesse antagonismo ao Jair Bolsonaro. Você observa alguma articulação nesse sentido da construção de uma grande aliança da esquerda, Carlos? Essa seria a melhor opção para o nosso país nesse momento grave que atravessamos? Pois é, Anderson, parece que estamos repetindo com pequenas alterações os erros de 2018. Vamos ter novamente uma esquerda muito dividida nas eleições presidenciais. Um pouco a nossa sorte é que a direita também está dividida, ainda que tenha um polo catalisador muito mais nítido. Há poucas dúvidas de que Bolsonaro será o candidato da direita que passará para o segundo turno, ainda não é que possa surgir candidaturas como a de Dória, como a de Mandetta, Luciano Huck, Moro, mas são candidaturas que não têm a força, não é, que Bolsonaro traz hoje. Bolsonaro tem um piso aí de 25%, 30%. Na esquerda nós temos um cenário muito mais anárquico, muito mais anárquico. O nome de Haddad é um nome em declínio político. Haddad foi talvez um dos únicos prefeitos
na história do Brasil que durante a sua tentativa de reeleição não conseguiu chegar sequer ao segundo turno. Também as eleições municipais em São Paulo indicaram uma derrota histórica muito contundente do PT e, de certa maneira, a tentativa de antecipadamente nomear Haddad sem discussão de nenhum programa é uma tentativa de frear a superação histórica que o PSOL atingiu em São Paulo contra o PT. Então, é um nome indicado por Lula que traz muito mais efeitos redistributivos de votação dentro da esquerda do que propriamente eleva o patamar de votação das esquerdas no âmbito da sociedade brasileira. Então, o cenário não é um cenário muito auspicioso, né? Por outro lado, Ciro Gomes e seu grupo mantêm uma relação muito hostil com o PT. Vejo aí um quadro bastante preocupante, não é? É preciso definir um programa de unidade contra o neoliberalismo, contra o neofascismo, em nome de um desenvolvimento popular, e é preciso se buscar um polo catalisador de votos nas esquerdas, não é? Esse cenário de alta anarquia e alta competitividade pode atuar como uma força autodestrutiva e abrir espaço até para algo que em condições normais seria extremamente improvável, que é o de que uma segunda candidatura de direita consiga ir para o segundo turno em 2022. Então, as evidências da conjuntura não são auspiciosas. Provavelmente vamos ter frações da esquerda se degladiando intensamente sobre quem deverá ser o escolhido nesse campo para ir para o segundo turno. Disputa essa que, como mencionei, pode até abrir o espaço para um segundo candidato à direita, ainda que isso seja um contrassenso histórico. Carlos, na semana passada, os caminhoneiros anunciaram uma paralisação por tempo indeterminado para cobrar especialmente a redução do preço do diesel. A greve não teve uma adesão lá muito grande, especialmente porque os caminhoneiros, em sua maioria, são bolsonaristas. O presidente da República disse que o governo avalia estabelecer um valor fixo para o ICMS sobre o preço dos combustíveis para reduzir a pressão da categoria. O problema é que esse imposto é estadual, o que afetaria frontalmente a arrecadação dos entes federados. Ou seja, o Palácio do Planalto quer jogar essa conta no colo dos governadores, ao invés de adotar uma postura responsável e acabar com essa política de preço de paridade de importação adotada pela Petrobras, que faz com que o valor dos combustíveis varie de acordo com o mercado externo. Pois é, o governo mantém uma política de preços da gasolina, diesel, dos derivados do petróleo contra os interesses dos caminhoneiros e consegue esvaziar essa greve, o que mostra o quanto a greve ou lockout anterior foi um movimento articulado para respaldar politicamente a candidatura de Bolsonaro. A pretensão de jogar no colo dos governadores através de corte de ICMS só mostra o quanto esse governo maneja um cobertor extremamente curto em função de sua adesão a políticas ultra-neoliberais. Tudo isso vai esvaziando e trazendo dificuldades na relação entre o governo Bolsonaro
e os governadores de estado. Mas, como eu mencionei anteriormente, há uma adesão de setores majoritários da burguesia brasileira a esse governo, porque não há uma alternativa política eleitoral clara e respaldada pela população no âmbito da centro-direita que possa enfrentar uma eventual candidatura de centro-esquerda que a nossa burguesia teme tanto, não é? Por mais desorganizada e desbaratada que estejam as nossas esquerdas, não é? O receio da nossa burguesia diante de qualquer sombra de poder popular é tão brutal que eles preferem permanecer agarrados a um candidato neofascista do que buscar uma alternativa no plano mais democrático. Mudando de assunto, Carlos, parece que a gestão do Joe Biden lá nos Estados Unidos tende a romper com tudo o que representa o bolsonarismo. O presidente recebeu um dossiê enviado por professores universitários e ONGs, recomendando o congelamento de acordos, negociações e alianças políticas entre os dois países. É muito evidente que o Brasil seria o principal prejudicado. Mas você crê que o Biden tomaria esse tipo de atitude? Anderson, romper relações, em princípio, não. Mas certamente o governo Biden tomará precauções contra as forças neofascistas que estão presentes na economia mundial e disputando o comando do capitalismo com os liberais. E Joe Biden, vinculado, como é, a um discurso universalista e que respalda o livre comércio, buscará estabelecer proteções para os trabalhadores norte-americanos, para as empresas norte-americanas, para o mercado interno norte-americano. Então é bastante provável que Joe Biden estabeleça políticas que reivindiquem o atingimento de certas cláusulas ambientais para a legalização do comércio internacional. É bastante provável também que Joe Biden venha com políticas que reivindiquem certo nível de proteção aos direitos trabalhistas para evitar, da mesma forma, não é, que com as políticas mais agressivas de desflorestamento e de violação ambiental, para evitar uma concorrência desleal contra aqueles que se inserem dentro dessas cláusulas. Então, eu acredito que o governo Biden vai ter uma política de endurecimento e de pressões contra o governo Bolsonaro. Para onde vai isso? Vai depender da interação dos atores e do ambiente sistêmico que se produzir a partir dessa interação. Não é? Então, não descarto, no limite, que se estabeleça em algum momento no futuro uma política de rompimento, embora creio que o governo Biden vai tentar evitar isso intensamente, mas eu não retiro completamente essa possibilidade do panorama. Acho que vamos por uma relação tensa e conflitiva entre o governo Biden e o governo Bolsonaro. Uma relação tensa, respaldada também por atores internos daqui. Não bastasse essa possibilidade de rompimento de relações comerciais com os Estados Unidos, Carlos,
o presidente da França, Emmanuel Macron, condicionou o estabelecimento de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia a uma nova política ambiental do governo brasileiro, com o abandono de projetos de mineração, mais recursos para o controle do desmatamento, a não regularização de terras ocupadas, a ampliação de moratórias para o cultivo e o estabelecimento de um monitoramento da origem de produtos exportados. Isso significa que, se o Bolsonaro continuar com essas atitudes criminosas, o Brasil tende a ficar isolado, inclusive comercialmente. Apostar nessa retórica para derrotar o bolsonarismo não seria uma melhor alternativa para as esquerdas, Carlos? Mostrar os efeitos deletérios desse isolacionismo para o nosso país? Ô Anderson, sem dúvida que uma política de isolamento do Brasil contribui para restringir o apoio que o Bolsonaro tem na nossa burguesia exportadora, agroexportadora. Entretanto, Bolsonaro compensa e neutraliza isso com o seu respaldo total às políticas de superexploração dos trabalhadores. Como essas duas tendências vão se conciliar para uma resultante final, só o processo histórico que poderá nos dizer. Não é? Mas, certamente, um ativismo político, não é? Que denuncie as práticas do governo brasileiro, não é? Violadora dos direitos humanos, violadora do meio ambiente, certamente um ativismo desse tipo repercutirá internacionalmente e reforçará esse isolamento. De toda forma, para uma ação mais contundente contra o governo Bolsonaro, é preciso recuperar a ofensiva do movimento popular. Dificilmente Bolsonaro poderá ser afastado meramente por um consenso burguês de alto escalão, não é? Como vimos no parlamento. Por piores que sejam as políticas que o governo esteja praticando, a reserva de apoio que ele possui é muito alta. É muito alta. Então, restabelecer a ofensiva do movimento popular será absolutamente indispensável para que qualquer política de isolamento do governo brasileiro possa frutificar internamente com avanços políticos substantivos na conjuntura brasileira. Carlos Eduardo Martins, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Muito obrigado, Anderson e Celeste, pelo convite. É um enorme prazer estar nessa trincheira de defesa da democracia e da soberania nacional, que é o Faixa Livre, e aos nossos ouvintes atentos e participantes, deixo aqui o meu grande abraço. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o doutorando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador sobre minério de ferro, Carlos Bittencourt. Carlos Bittencourt, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom falar com vocês, como vai? Carlos, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no programa. Carlos, na última semana a Vale assinou um acordo com o governo de Minas Gerais que estabeleceu indenização pelos danos sociais, ambientais e econômicos causados pelo desmoronamento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O valor de pouco mais de 37 bilhões de reais, o maior já firmado na América Latina, foi acertado a portas fechadas, sem a participação das comunidades atingidas pelos rejeitos de minério, tampouco das famílias dos 270 mortos na maior tragédia desse tipo no nosso país. Primeiro, Carlos, como é que você analisa esse acordo feito entre a mineradora e o governo de Minas?
Ele repõe as perdas provocadas por esse verdadeiro crime cometido pela Vale? Olha, Anderson, para mim é evidente que esse acordo feito entre a Vale e o governo de Minas e chancelado pela Justiça não repõe nem de perto os danos, porque sequer repõe o preço, né, estipulado da ação inicial, que era de 55 bilhões, ou seja, a Vale pagou menos de 17 bilhões do preço estipulado, então não repõe nem aquele valor inicial. Mas para pensar reparação ambiental e social de uma tragédia desse alcance, você tem que pensar tanto a escala que foi a tragédia, da, da destruição de meios de vida em vários sentidos, do acesso à água, do acesso à renda. Você tem que pensar também o alcance no tempo desse impacto, né? Você tem muitos danos ali que são danos perpétuos, então você não pode estipular um valor no tempo e simplesmente virem-se. Se há danos perpétuos causados pela empresa, por que a empresa não tem que ter compromissos perpétuos com aquela região? Então, a forma mesmo como se estabelece o acordo, pontualmente, quer dizer, a gente paga aqui um valor, é vultoso se comparado com um conjunto de pagamentos por danos ambientais, né, de multas. Na América Latina mesmo é o maior valor, mas mesmo assim não chega perto do tamanho e da escala da tragédia, tanto no espaço como no tempo. Então é necessário denunciar esse acordo. Esse acordo não satisfaz, esse acordo exclui a participação dos atingidos, e esse acordo é feito, como sempre, por fora da dinâmica do debate público, da transparência, do interesse público colocado em primeiro lugar. É um acordo que responde muito aos interesses da mineradora, de botar uma pedra em cima desse assunto, de dar uma resposta para os seus acionistas e dar as costas, como fez e faz há décadas naquela região, para os atingidos. Então, não dá para considerar que esse valor corresponda ao cumprimento da responsabilidade que a empresa deveria ter pelo tamanho da tragédia que ela construiu naquela região. Então, na minha avaliação, é preciso questionar esse acordo como está sendo feito e vai ser feito pelo movimento atingidos por barragens no STF. É preciso questionar a forma como a mineração trabalha nesses territórios, seja quando se instala, seja quando está ali lucrando regularmente, seja quando constrói tragédias como essa. E aí uma tragédia reincidente, porque isso deveria gerar um alerta muito grave para o conjunto da sociedade brasileira. O que está acontecendo em Minas Gerais? O que a mineração de ferro, na escala que tem produzido, tem gerado para aquele estado? Porque duas tragédias desse tamanho, com uma mesma empresa envolvida, não pode ser considerado como uma coincidência. Tem que ser considerado como o resultado de uma estratégia. E por que a comunidade não pôde participar dessas negociações, Carlos? Por que não se estabeleceu uma comissão para dialogar tanto com o governo como com a Vale? Quem proibiu a participação dos atingidos pela queda da barragem em Córrego do Feijão, você sabe? As comunidades não participam porque as comunidades nunca são bem-vindas nesses processos de exploração minerária. As comunidades não participam quando a mineradora vai se instalar num território e gera enormes impactos para a vida dessas pessoas, mas elas não são ouvidas, não são escutadas, sofrem com a instalação do empreendimento. Depois o empreendimento passa a funcionar, a gerar bilhões de dólares em lucros para as mineradoras, e essas comunidades seguem não sendo ouvidas, seguem não participando dos ganhos que são gerados por essa mineração. E quando vem a tragédia, essas comunidades são as principais a pagar por essa tragédia, e mesmo assim não são ouvidas quando vai acontecer algum tipo de mitigação ou mesmo pagamento de multa que pode ser destinado para a mitigação dos sofrimentos dessa própria comunidade. Então, a lógica da mineração, a lógica de operacionalização dos negócios minerários no Brasil e no mundo é uma lógica blindada aos interesses comunitários, blindada à transparência, blindada à participação e soberania popular. Então, é evidente que o interesse por trás da exclusão dos atingidos na negociação do acordo tem a ver com blindar a mineradora
desses interesses dos atingidos, porque são interesses conflitantes, evidentemente. A mineradora destruiu a vida deles, e é a mineradora quem vai decidir o quanto pode pagar. O poder público, seja ele o poder judiciário, seja ele o poder executivo, entra nessa negociação cumprindo um papel invertido. Ao invés de estar ao lado dos cidadãos do Estado que sofreram os impactos, ao invés de estar ao lado dos cidadãos do município, dos municípios que sofreram os impactos, o Estado atua ao lado da mineração. Ele depende da mineração do ponto de vista estrutural, por conta que ele atua para capturar a renda da mineração, ele participa muito mais da renda da mineração do que a população em geral, dos ganhos comunitários que poderiam ser gerados por essa exploração, e na hora de negociar esses acordos, eles participam dessa blindagem. O motivo é evidente e se repete em todas as fases da exploração mineral. Então, eu não posso apontar aqui quem foi o responsável preciso pela exclusão dos atingidos, mas é evidente que houve um conluio, né, entre o poder público e a iniciativa privada para que os negócios da iniciativa privada se mantivessem blindados aos interesses dos atingidos diretamente por esses negócios, né? Então, isso é a continuidade de um modelo, né, que segue desde a instalação do empreendimento, onde o poder público também atua como se fosse parte ativa do negócio e não atuando em defesa dos interesses públicos, porque acha que o interesse público se resume à renda da mineração, né? Essa é a lógica estatal de atuar. Então, tanto é assim quando é a promessa de renda gerada pela instalação do empreendimento, pelo pagamento de CEFEM, por exemplo, tanto é assim quando é para capturar essa multa aí, né? Agora a gente tem que ficar em cima para ver como vão ser, primeiro como vai ser visto o recurso, né, apresentado no STF, e depois como vai ser a distribuição e a efetivação desses investimentos no território. Havia inicialmente ações civis públicas movidas pelo Ministério Público de Minas Gerais, Carlos, que pediam o ressarcimento de 54 bilhões de reais, sendo 26 bilhões por danos socioeconômicos e 28 bilhões por danos morais nessa tragédia. Essas ações continuam tramitando ou elas são interrompidas após o fechamento desse acordo, Carlos? Esse seria um valor de fato capaz de atender a todos os atingidos? Então, essas ações especificamente, que vêm sendo citadas pela mídia, que foram impetradas pelo Ministério Público, elas sim se cessam, né, o seu efeito quando chega-se a esse acordo. O que o acordo não prevê é que podem ser feitas outras ações individuais, criminais, ainda contra a Vale, né? Mas não dentro desse processo que relacionou o Ministério Público, o Governo do Estado e mineradora. São coisas distintas. E na minha avaliação, o valor que saiu, né, 1/3 a menos do que tinha sido proposto pelo Ministério Público, é um valor baixo para cumprir com o papel que tem que cumprir. Esse valor ele não é estritamente relacionado aos atingidos, né? Saiu uma discriminação mais ou menos para o que seria destinado uma parte desse valor para cada coisa. São vários aspectos que passam pelos atingidos, mas não necessariamente são relacionados aos atingidos. E justamente por isso, quando você olha esse valor discriminado, os valores que são dedicados, por exemplo, à recuperação da bacia hidrográfica ali do Paraupebas, coisas que são muito custosas, porque o alcance do impacto é enorme, não são valores suficientes. Assim como o que eles estão chamando de transformaram, né, no auxílio de renda básica, né, o auxílio uma espécie de auxílio emergencial ali, também não parece suficiente, não parece, porque é uma cidade que perdeu a sua dinâmica econômica, uma cidade que sofreu um impacto na sua cotidianeidade, na capacidade de reprodução da própria vida ali, social mesmo, muito complicada. Então, pescadores, ribeirinhos, produtores agrícolas. Então,
se você pensa no alcance do estrago, eu não consigo ver esse valor dando conta. E mesmo esse valor sendo um valor alto, né, se pensado relativamente a outras multas socioambientais no Brasil ou mesmo na América Latina, né? E você já sabe se as famílias afetadas pretendem recorrer desse acordo, que está longe de minimamente repor todo o prejuízo provocado por esse crime, Carlos? É claro que não dá para recuperar as 270 vidas perdidas, mas as pessoas precisam, no mínimo, de dignidade e capacidade financeira para tentar retomar a vida. Sim, o movimento de atingido por barragens vai recorrer ao STF para rever esse acordo, né? Restabelecer os termos, incluir os atingidos, porque a participação dos atingidos, assim como em todas as fases do desenvolvimento de um empreendimento minerário, ele é necessário, mas nunca é levado em consideração. No caso das reparações, isso ainda deveria ser mais evidente, né? Como você estrutura uma estratégia de reparação para os territórios, seja ele em nível de auxílio para as pessoas, seja ele em nível de reparação mesmo, de mitigação de impactos ecológicos, com obras de engenharia, etc. Como você vai construir essa estratégia sem ouvir as pessoas que estão lá, ouvindo a direção da mineradora, que tem apenas um intuito ali naquele território, e ouvindo entes do poder público, inclusive que num peso estadual tem um papel mais forte nesse acordo do que os locais. Então, na minha cabeça, não faz o menor sentido, do ponto de vista da construção de um acordo em torno de uma tragédia, de um crime, né? Como esse, que justamente vitima tantas pessoas e um rastro de destruição ecológica tão amplo, como você vai construir um acordo que exclui os atingidos, né? Então, o movimento de atingidos por barragem está mais do que correto de recorrer e questionar esse acordo, tanto na justiça como nas lutas, né? Nas manifestações que já veio fazendo desde o primeiro momento. Então, isso será feito e agora a gente tem que ir acompanhando e apoiar para ver se consegue aí que tanto o valor possa ser majorado, como a estratégia de uso desse valor seja amparada numa discussão com os atingidos, né? O pior, Carlos, é que o dinheiro desse acordo não será usado exclusivamente em obras de reparação para as comunidades, não é isso? Diz aqui pra gente, por favor, qual é a intenção do governador Romeu Zema na hora de aplicar esses recursos da indenização paga pela Vale? Olha, Anderson, eu não tenho por que esperar intenções positivas, tanto pelo histórico do governo de Minas Gerais, como pelo histórico de negociações desse tipo com mineradoras. O que eu posso fazer aqui é talvez ajudar a pensar onde são os aspectos que tem que ter maior fiscalização, e eu acredito que sejam dois, assim, na implementação dessas verbas, que é normal que tenha algum nível de fragmentação, né, para tratar de áreas e temas distintos. Mas, em realidade, dois aspectos são muito perigosos nesse tipo de investimento. Um deles é que esses recursos voltem para a própria mineradora, né? A pretexto de fazer mitigação nas áreas afetadas, a mineradora invista em melhorar suas próprias estradas, por exemplo, melhorar acessos, ou investimentos desse gênero, né, que são reinvestimentos na atividade mineradora. E um outro aspecto é o desvio de função mesmo, e de uso pelo poder estadual dos recursos para interesses do próprio governo, ainda mais a partir dessa falta de conversa e negociação com as famílias atingidas. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente viu que a ciclovia de Laranjeiras veio dos recursos da implementação da siderúrgica TKCSA em Santa Cruz. Então não faz muito sentido por que esses recursos não foram investidos lá na região na época, né? Então a impressão que eu tenho é que existe esse risco, né, dos recursos tanto serem reinvestidos em ações que sirvam para a valorização do próprio negócio da mineradora, tanto serem desviados de função pelo governo do estado. Ou seja, a ganância desse pessoal não tem limites, Carlos.
Você acha possível algum tipo de ação para obrigar que o governo do estado destine a totalidade da indenização para reparar os danos da tragédia e favorecer as famílias atingidas? Já se pensou em algo nesse sentido, Carlos? Esse tem sido, né, a intenção do movimento de atingidos, também da associação criada por eles para esse processo da negociação, mas a dificuldade é porque esbarram com poderes muito constituídos e muito fortes, né? Acho que a lógica da mineradora nesses territórios, o tamanho da Vale, né? É a maior mineradora do mundo. Então, para você ter uma noção, imagina a capacidade desproporcional de negociação que ela tem diante do governo do que essas associações e movimentos de atingidos. Então, é muito importante a pressão do conjunto da sociedade, é muito importante que se compreenda que a mineração de ferro, sendo feita na escala que vem sendo feita no Brasil, ela é altamente destrutiva. Não há como frear essa máquina de destruição funcionando como ela funciona, com as barragens a montante, com uma situação que o risco é permanente e iminente para um conjunto enorme de comunidades ao longo da mineração, especialmente em Minas Gerais, mas também em outros estados, né? Então, essa tem que ser uma pressão, acho que essa é o que motiva, né, os movimentos para acompanharem esse processo de indenização e tem que ter cobrado pela sociedade o tempo inteiro, transparência na execução desses recursos e que eles de fato sejam executados, já que são menos do que o previsto, onde mais se precisa, né? Acho que isso é fundamental. E esse é um aspecto que as comunidades, os movimentos e a sociedade civil, de maneira geral, tem que ficar em cima, porque se deixar, a mineração tem um poder enorme de fazer com que os interesses governamentais girem em torno dos interesses da mineradora, muito mais do que da população de conjunto. E como anda a situação das pessoas em Brumadinho hoje, Carlos? Pouco mais de 2 anos depois da tragédia. Eles já conseguiram retomar a rotina? Todos já foram indenizados? Como é que anda todo esse quadro? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor. Ô Anderson, as indenizações e os auxílios são apenas a ponta do iceberg aí dessas mitigações, né, do impacto para as famílias atingidas, né? Porque se você pensar no conjunto do desastre, do ponto de vista hídrico, do ponto de vista da renda, você vai perceber que, na verdade, não basta você pagar uma indenização, e muitas famílias ficaram sem essa indenização, algumas vieram tardiamente. Não basta você dar o dinheiro, mas, por exemplo, não ter água para beber. Um estudo agora realizado pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, contratado pela Justiça como uma assessoria técnica, mostrou que mais de 60% da população dos municípios atingidos pela tragédia não tem abastecimento regular de água. Eles fizeram um estudo município a município, alguns municípios, 12% da população estão dizendo que não tem acesso à água para beber. Em alguns municípios, como o caso de Betim, Joatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, 62,5% dos atingidos atualmente não tem nenhuma atividade remunerada. Então, isso mostra também tanto a tragédia em si, mas como que também é uma tragédia quando várias cidades começam a se tornar completamente dependentes apenas da atividade mineradora, né? Pelo seu porte, pela sua capacidade de geração de renda, gera poucos empregos, mas movimenta muitos setores próximos, né, à mineração, em torno dela. Você vê que quando a mineração, então, estanca com uma tragédia desse tipo, isso se destrói toda uma rede de empregos e de produção daquelas regiões. Isso é um aspecto super importante que tem que ser levado em conta e que não se resolve só com uma renda. Você tem que, na verdade, pensar uma estratégia de desenvolvimento desses municípios que vá além para a atividade mineradora, né, que causou esse crime gigantesco. Então, acho que é necessário refletir sobre esse conjunto de aspectos, né? Porque há muitas críticas sobre a questão da renda vinda dos moradores da região, uma crítica severa que aparece nitidamente nesse estudo, revelando esse dado, né, de que
Inclusive, 86% dos atingidos ainda se sentem inseguros em usar a água fornecida pela Copasa, esse estudo revela. Além disso, todos os impactos que o conjunto desses problemas geram do ponto de vista da saúde, né? Tanto da saúde física, porque 31% dos atingidos do município de Mário Campos, por exemplo, relataram que tiveram problemas de saúde relacionados ao uso da água. Esse dado chega a 30 em Betim, 26 em São Joaquim de Bicas e 25 em Joatuba. 25% das pessoas relatam problemas de saúde relacionados ao uso da água. Então, imagine os problemas de saúde mental também relacionados ao tamanho e à concentração de tantas mortes em cidades tão pequenas. Então, esses são aspectos que são muito necessários serem levados em conta quando você vai pensar a mitigação dos problemas, né? Você tem que desenvolver o SUS daquela região, você tem que desenvolver uma rede de apoio para essa população, você tem que desenvolver atividades produtivas que possam aproveitar a vocação que existia ali, mesmo sabendo que boa parte dela, né, como é o caso das atividades pesqueiras, ribeirinhas e agrícolas próximas de onde a barragem se derramou, foram inviabilizadas por anos, né? Então, como você pode reconstruir essas cidades, não apenas com parcas e precárias indenizações, né, mas com um conjunto de uma estratégia que minore o conjunto dos impactos na vida dessas pessoas, né? Carlos, muito se falou à época do rompimento dessas barragens, tanto a de Brumadinho como a de Mariana, na necessidade de se mudar a legislação que permite a instalação desse tipo de estrutura, de proibir a construção de barragens a montante, que são mais perigosas. Como é que ficou essa discussão a respeito dessa mudança na legislação, Carlos? As barragens a montante foram de fato desativadas como se prometia? Ô Anderson, essas barragens seguem funcionando, né? Muitas delas. Mas, de fato, em outubro de 2020 foi aprovada uma lei que proibiu a construção, a partir de agora, né? A elevação de barragens a montante e estipulou multa para isso. É uma lei que vai no sentido positivo, no geral, porque trata especificamente das barragens, que é uma questão bastante grave. Ela estipula multas, cria uma obrigatoriedade de comunicação de riscos para Defesa Civil, órgão fiscalizador ambiental, também torna obrigatória a elaboração de um plano de ação emergencial, um PAI, que deve ser também construído e apresentado à população local, né, possivelmente atingida. Então, é um avanço. Teve 2 vetos importantes do Bolsonaro, um que exigia uma garantia financeira para a instalação desse tipo de barragens, na verdade, né, já que esse tipo está proibido, e um outro que impediu que a destinação das multas relacionadas às barragens fosse destinada aos órgãos fiscalizadores, o que é um avanço também, porque seria, né, um avanço porque foi vetado, porque esses órgãos são fundamentais e são completamente precarizados hoje. No caso, a Agência Nacional de Mineração, né? A capacidade de fiscalização de recursos humanos e recursos materiais para essa fiscalização é bastante limitada. Mas eu acrescento um problema que vai além do problema da barragem a montante, né? A questão fundamental em Minas Gerais, que tem uma média de teor de ferro mais baixo do que o ferro que tem, por exemplo, no Pará, né? Que é um ferro com mais de 60% de pureza. Muitas minas de Minas Gerais têm nem 50% de teor de ferro. O teor do ferro é justamente a quantidade pura de ferro que existe na rocha, digamos assim, e o restante, então, num teor de ferro, por exemplo, de 47%, 53% são rejeitos, né? Então, quando você explora um ferro de mais baixo teor, o volume de rejeitos não se modifica. Então, você vai necessitar de barragens para grandes volumes de rejeitos que, de toda forma, impõem riscos importantes. É importante ressaltar isso para que não se pense que o impedimento da realização de barragens a montante, que já eram proibidas em outros países, que é realmente um mecanismo muito temerário de construção de barragens, não exclui
o risco das barragens que seguirão. É importante dizer também, para finalizar, que o prazo que foi dado nessa lei aprovada de 1 ano e meio para o fechamento das barragens a montante já existentes pode ser prorrogado pela Agência Nacional de Mineração com o aval do órgão fiscalizador ambiental, e parece que é isso que vai acontecer, porque já está sendo alegado por algumas mineradoras que não é possível descomissionar, né, fechar essas barragens no prazo previsto pela lei. Então, é mais um dado aí para se levar em consideração, um dado preocupante, já que de fato a existência dessas barragens tem um nível de rompimento e de risco superior às demais, né? Então, era necessário agilizar esse processo. Mas é isso, grandes barragens são riscos para as populações do entorno, mesmo que não seja um método de barragem a montante, né? Com a atual correlação de forças que temos no Congresso, Carlos, é possível se debater mudanças que fortaleçam a segurança das barragens de minério no país? Ao meu ver, não. Hoje, e há muito tempo, o Congresso é dominado pelos interesses das mineradoras, há fortes processos de lobby que se constrói por ali. Eu já coordenei pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração 2 pesquisas analisando as doações das mineradoras para políticos, né? Quando ainda era permitido doação de pessoa jurídica. E é impressionante, assim. Simplesmente o relator do Código da Mineração, o Leonardo Quintão, deputado de Minas Gerais, ele era o relator da matéria e havia recebido enormes somas vultosas de recursos de diversas mineradoras, inclusive descumprindo o código de decoro da casa, que diz que é infração você relatar a matéria do interesse específico de doador de campanha. Na época, nós chegamos a entrar com pedidos de consideração na presidência da Câmara, e a presidência da Câmara nos respondeu dizendo que o Código da Mineração não era do interesse específico das mineradoras e que, portanto, a relatoria do Leonardo Quintão não feria o Código de Ética e Decoro da Casa. Então, do meu ponto de vista, é muito evidente que há um domínio, como eu já havia dito com relação ao acordo lá no início, um domínio dos interesses da mineração por sobre do interesse público, afiançados por a posição política subordinada de uma maioria de deputados na Câmara, mas também dos governos em nível executivo. Cada vez mais isso tem a ver não só com uma lógica de uma compra, né, ou de algum nível de corrupção, mas tem a ver com uma lógica de como se pensa o desenvolvimento brasileiro, né? O papel que o minério de ferro cumpre no desenvolvimento brasileiro atualmente é enorme. A desindustrialização brasileira vivida nos últimos 30 anos, que se reflete em muitas frentes, né? Se reflete, por exemplo, esses dias, um conjunto de reportagens mostravam que na década de 80 o Brasil produzia 55% das IFAs, né, que são o insumo necessário para a produção farmacêutica, e atualmente apenas 5%, ou a saída da Ford do Brasil, um processo de desindustrialização que já chegou-se a duvidar dele, mas que hoje é muito evidente. Então, ao lado dos serviços, da comercialização, digamos assim, de serviços da circulação na economia brasileira, a mineração e o agronegócio e o petróleo são os grandes carros-chefes hoje da economia brasileira. Então, isso se reflete na lógica da política conservadora, na lógica daqueles que só conseguem medir o desenvolvimento num contínuo, né, sem enfrentar a nossa subordinação, a nossa dependência, que cada vez se aprofunda mais, porque o Brasil exporta, né, junto com esse ferro em enormes quantidades, né, o ferro tem um peso enorme na balança comercial brasileira. Ele está exportando água, está exportando energia, mas também está exportando essas vidas perdidas, né, que vão ficando pelo caminho. O setor mineral, do ponto de vista do trabalho,
é um dos setores que mais mata e mutila seus trabalhadores no Brasil e no mundo. E essa tragédia é parte disso, né? Se pensar aqueles trabalhadores terceirizados que foram ali tragados pela lama, essa é o tamanho da tragédia da mineração brasileira, mas é uma tragédia que é tão grande também porque a mineração vai cada vez cumprindo mais um papel estratégico. E aí não é estratégico do ponto de vista do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Cada vez mais é estratégico do ponto de vista do capital financeiro, porque quem dita esse rumo da extração mineral no Brasil hoje, quem determina por que se explora mais, para quem se exporta, como se exporta, é o capital financeiro. Que inclusive, né, você tem um aumento da remuneração dos acionistas da Vale, onde muitos dos fundos que detêm hoje ações em proporções grandes são grandes fundos financeiros, inclusive o BlackRock, que é o maior gerenciador de fundos de investimento financeiro do mundo, detém já mais de 5% das ações da Vale. Para remunerar esses setores, você viu antes de Brumadinho e antes de Mariana uma redução dos investimentos em segurança do trabalho, uma redução dos investimentos em segurança de barragens e, ao mesmo tempo, um aumento da remuneração dos acionistas. Eu dou essa volta imensa para dizer que é isso. A maioria do Congresso Nacional hoje está comprometida com esse modelo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que é um modelo de desenvolvimento subordinado, dependente, primário exportador. E se não se enfrenta essa correlação de força, se não a denuncia de fora para dentro, se não se mobiliza junto com os atingidos, junto com aqueles que querem pensar um outro modelo de sociedade, não é possível construir nada no Congresso. Então, na minha análise, é mais necessário hoje resistir aos ataques, e o próximo que se anuncia é o ataque da mineração em terras indígenas, do que pensar que será possível, nessa correlação de forças, construir propostas que avancem no sentido de mais controle, mais estratégia pública na exploração desses recursos que são finitos e renovados. Isso são lutas que a gente precisa acumular mais força para vencê-las. Para encerrar, Carlos, como a comunidade internacional vê esse cenário da mineração no Brasil, com 2 desastres quase que em sequência? Então, a chamada comunidade internacional ela é multifacetada, né? Então, é evidente que as tragédias de Mariana e Brumadinho, para o campo socioambiental, digamos assim, dessa comunidade internacional, foi um enorme alerta assim, da escala, né, que a técnica humana vem levando à exploração da natureza e a capacidade destrutiva que essa escala cria, né? Aquelas imagens do rompimento da barragem e da lama varrendo todo o seu caminho, né? Aquilo é muito impressionante, rodou o mundo e marca um pouco o capitalismo tardio, né? Uma crítica ao capitalismo da forma como ele se expressa nesse seu gigantismo, né? Então, houve, evidentemente, muita indignação, muita denúncia, muita revolta com esse crime da Vale. Por outro lado, você tem uma comunidade internacional que é essa que eu mencionava antes, uma comunidade internacional dos negócios, digamos assim, uma comunidade internacional financeira. Essa comunidade, no final das contas, pressionava muito profundamente para que se chegasse a esse tipo de acordo, nos termos que se chegou, para que a Vale retomasse. Na verdade, ela já vinha retomando, porque essa própria comunidade é muito poderosa, então, com cada passo que se dava em direção a esse acordo nos últimos tempos, era um passo na valorização das ações. A Vale já recuperou fortemente os seus investimentos acionários, seu patamar de investimento, recuperou inclusive índices que relacionam a sua produção a índices ambientais. Então, essa parte da comunidade internacional relacionada ao capital financeiro tendeu a negligenciar a tragédia em nome dos seus ganhos, em nome da estabilização da empresa, em nome da própria imagem da empresa. E, para além desses dois âmbitos, digamos assim, um mais crítico e um mais que operou mais em nome dos negócios, a pressão efetiva dos órgãos internacionais foi baixa. No primeiro momento apareceu uma certa comoção, mas o efeito disso nas negociações aqui
nas denúncias das violações foi baixo. Isso ficou muito mais por conta dos movimentos, né? Do movimento internacional dos atingidos pela Vale, do movimento de atingidos por barragem e das redes internacionais socioambientais que existem. Mas são muitas as facetas que, dentro dessa comunidade internacional, operaram essa dinâmica. Eu tendo a dizer que venceram aqueles que queriam sobrepor seus ganhos, o dinheiro, à vida, né? Essa foi a lógica que prevaleceu. E a Vale, então, o preço do... Porque essas tragédias também têm uma dimensão muito perversa, porque conforme a demanda por minério de ferro estava elevada no período e conforme essas tragédias também sinalizaram para um cenário de maior escassez da distribuição, né, da oferta de ferro, fizeram com que o preço no mercado futuro, um mercado hoje altamente financiarizado, especialmente a Bolsa Dalian na China, que chegou a operar 10 vezes mais minério no mercado futuro do que é a produção anual de minério, então muito relacionado a esse capital financeiro, elevaram-se, né, os preços do minério de ferro em particular. E essa elevação dos preços teve um impacto sobre as ações da Vale e fez com que a expectativa de ganhos por conta da elevação do preço do minério de ferro também relativizasse o tamanho da tragédia, né? Então, o que por outro lado, poderia permitir uma maior generosidade da empresa na negociação e no pagamento aí da multa, né, que tinha sido estipulada, mas foi o contrário, né? O que a gente viu foi ela justamente, como a gente começou falando, barganhando para diminuir cerca de 1/3 do valor inicial proposto, que na minha avaliação já era aquém do necessário para enfrentar a tragédia. Carlos Bittencourt, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu que agradeço o convite. O Faixa Livre segue sendo um bastião aí do jornalismo crítico, do jornalismo que abre espaço para muitas vozes. Então, muito obrigado aí, Anderson. Bom dia para vocês. Conversamos aqui com o doutorando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador sobre minério de ferro, Carlos Bittencourt. Vamos agora a um novo intervalo. Já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora nós vamos conversar com a coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CPRJ, Dione Lins. Dione Lins, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Dione, eu quero te agradecer por você novamente conversar aqui conosco no programa. Dione, o ano letivo na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro foi iniciado ontem de maneira virtual, mas a Prefeitura pretende retomar as aulas presenciais ainda esse mês, não é isso? O detalhe é que vocês do CEP, de maneira muito responsável, decidiram por aquilo que chamam de greve pela vida, ou seja, não aceitam a volta às salas de aula antes que ocorra a vacinação em massa contra a Covid-19. Como é que os profissionais de educação estão lidando com essa situação, Dione? Agradeço a oportunidade de falar, sobre a nossa greve. Nós estamos lidando, Anderson, com essa situação de uma forma nada tranquila. São muitas as incertezas sobre esse vírus, as suas variantes. O governo não deveria estipular data de retorno presencial, porque isso causa uma preocupação a mais, no que já estamos vivendo há praticamente quase um ano. Ano passado, nós tivemos uma péssima experiência com a reabertura das escolas para os estudantes do 9º ano. Os casos entre profissionais de educação aumentaram, infelizmente, com o número de óbitos também aumentando. Muitas escolas tiveram que fechar, portanto, não é seguro a volta sem vacina. E por isso as nossas assembleias decidiram, tanto na rede estadual quanto rede municipal, que o retorno das aulas presenciais só se dará com a vacina.
Essa greve pela vida se dará por tempo indeterminado, Johnny? Até a tal da imunização de rebanho? Há alguma possibilidade de negociação com a prefeitura para o retorno das aulas presenciais? É por tempo indeterminado, até que tenhamos a vacina e segurança para a volta presencial. Mas, em greve, nós realizamos assembleias periódicas. Temos assembleia essa semana, que marcará outra, e estamos sempre avaliando as negociações realizadas com o governo. Nós não podemos afirmar que a imunidade de rebanho será eficaz, Anderson. As variantes do vírus estão acontecendo. O Reino Unido ele já internou 100 crianças com uma síndrome rara ligada ao Covid. Então, nós precisamos ter calma, e ouvir os cientistas para que a gente possa dar mais segurança. A gente sabe que esse período se tornou longo, mas esse período de trabalho remoto, se tornou longo, sem aula presencial, não por culpa dos profissionais de educação, mas por culpa de um governo que não se preocupou com o nosso trabalho efetivo, não é? E, além do mais, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a gente acompanhou no final de semana, já ultrapassou a cidade de São Paulo em relação ao número de casos e de mortes. Então, é muito preocupante e perigoso nós colocarmos os profissionais de educação e os estudantes para o retorno às aulas presenciais. Nós sabemos que muitos dos profissionais das escolas trabalham longe das suas casas, vão pegar transporte público, Muitos pegam trem e ônibus, outros pegam barca, ônibus, trem, metrô. Qual é a segurança de que nesse caminho o profissional não se contamina e não chega na escola contaminado e aí se dá a multiplicação, Porque a gente sabe que uma criança, uma pessoa contaminada, ela consegue passar para muitos. Mesmo que seja de forma gradual, como o governo está apontando, nós não concordamos com este tipo de política que vai causar, porque já tivemos esse exemplo ano passado, que vai causar muitos problemas para as famílias. A gente não é verdade que nós, profissionais de educação, flexibilizamos. Nós temos exemplos de profissionais de educação que vai completar um ano sem ver a sua família. E aí não é justo que esse profissional tenha se preservado para que agora corra o risco de chegar na escola e ser contaminado. E já há uma previsão do município de quando os profissionais de educação deverão começar a ser vacinados, Johnny? Parece que a situação não é tão simples. Há muito poucas doses das vacinas à disposição ainda. Sim, infelizmente, nós não temos, não tivemos e não temos um governo preparado e preocupado com vidas. Simplesmente a morte foi banalizada pelo presidente da República e encontrou ressonância em diversos municípios, certo? Então, segundo a prefeitura, a vacinação dos profissionais de educação será após o grupo de idosos, ainda na primeira fase. Mas, se somos essenciais para o retorno, nós precisamos ser vacinados. Esse projeto, esse planejamento de vacinação, ainda, a gente está vendo que ainda está muito lento, muito precário, e por isso o governo agora ele precisa investir
na parte do trabalho remoto, tanto para os professores e professoras quanto para os estudantes, né? Falta um pouco de paciência, né? O governo agora ele não deve querer remendar o que a gestão anterior deixou, né? Foi um péssimo governo para a educação nessa cidade, mas não vai ser agora remendando que vai resolver, né? Não adianta correr. Existe aquele velho ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Nós tivemos aqui, a gente tem um exemplo de crianças, né? As crianças têm 60% de chance de transmitir o Covid, né? Além das doenças que estão sendo associadas ao Covid, a síndrome de Kawasaki e outras. Ou seja, é isso mesmo que o governo quer? Trabalhar como o governo passado falou, vai ter que morrer mesmo, é isso? Ou nós vamos ter que nos acostumar com isso? Não, nós não vamos nos acostumar com isso. Por isso estamos em greve pela vida, pela vacina, tá certo? Os professores, as professoras, merendeiras, secretários, porteiros, diretores e coordenadores, que são adultos, eles não podem ser expostos. Entendeu? É preciso respeitar a vida desses profissionais. Há alguma garantia de segurança para o retorno de professores, alunos e funcionários às salas de aula, Johnny? Explica aqui pra gente, por favor, como anda a situação nas escolas. As regras de ouro contra o novo coronavírus podem ser cumpridas nesses ambientes repletos de crianças? Infelizmente, Anderson, não há garantia. As regras de ouro, elas podem ser aplicadas numa unidade escolar sem crianças. Eu poderia afirmar isso. Semana passada, o secretário de Educação, ele foi à TV mostrar uma escola. Ok, ele mostrou uma escola que está preparada, né? Uma escola pequena, uma escola que foi arrumada para mostrar para a sociedade que está preparada. Ao mesmo tempo, ele nos disse que as escolas que não tiverem condições não reabrirão. Ok, isso nós já sabíamos desde o ano passado. Entregamos uma lista enorme de escolas que, inclusive, não têm janelas, tem cobogós, que não tem ventilação. E ainda temos o agravante problema da água no Rio de Janeiro. Como é que será cumprido os protocolos sanitários de higiene das mãos numa escola sem água? Nós vamos ter a garantia de que essa escola sem água não vai abrir? Não é? A gente costuma dizer que o governo ele precisa ser um pouco mais transparente nessa... Não adianta falar, não, a escola que... A gente precisa da lista dessas escolas oficialmente, né? Porque a gente tem muitas denúncias. O CEP recebe denúncias diariamente de escolas que não têm a mínima condição de ter um retorno seguro, né? A gente está o tempo todo vendo na mídia, né, o comportamento da população com relação a essa pandemia. Infelizmente, a população ainda não tem, em parte, né? Ainda não tem o hábito de usar a máscara, o hábito do distanciamento, de usar o álcool em gel. Nós sabemos que parte dessa população que precisa ir para o trabalho, né, está pegando o transporte público cheio, né, reclama, a gente vê a reclamação deles o tempo todo. Então, eu acho que a prefeitura deveria aproveitar esse momento agora, fevereiro, março, e investir numa campanha pedagógica para os responsáveis, para as crianças, para os jovens. Olha só, é isso, tem que usar a máscara sim. O tempo, não adianta falar, olha, tem que trocar de 2 em 2 horas a máscara. Como é que a criança
Como é que a criança vai trocar a máscara de 2 em 2 horas, sem uma campanha pedagógica? E essa campanha tem que ser na mídia também, com cartazes também pelas comunidades escolares, né? Investir nessa propaganda de hábitos que vão ter que continuar ainda por muito tempo, e olha que isso ainda vai ter que continuar após a vacina. Então, agora é o momento da campanha pedagógica por esses protocolos, por essas regras de ouro. Johnny, muito dessa discussão se dá por conta do abismo que tem se ampliado na educação do nosso país. As famílias mais pobres não conseguem garantir que seus filhos tenham acesso à internet para acompanharem as aulas remotas. Como você tem observado essa situação do aumento da desigualdade educacional, Johnny? Como é possível resolver ou ao menos minimizar isso em tempos de pandemia? Realmente, o que nós vemos agora é reflexo da falta de investimento e da valorização da educação no Rio de Janeiro, que não acontece há décadas. Inclusive com este governo que começa o seu 3º mandato nessa cidade. Esse abismo, ele já acontece há décadas, e vem do século passado, né? Há quanto tempo que existe a internet? Será que é uma sala de informática que resolve o problema numa escola? Entendeu? Não é... O investimento nas unidades escolares por parte do governo não foi de fato, não aconteceu. Nem o investimento tecnológico, nem a valorização para que os profissionais, todos os profissionais da escola, tivessem um trabalho de qualidade usando a tecnologia. Tá certo? A SME, ela nos apresentou, no seu plano de retomada, um planejamento usando aplicativos, vai usar um aplicativo que é no celular, eles vão financiar, eu não sei se é esse o nome, patrocinar, né, os dados, né, para que os estudantes e professores utilizem esse aplicativo sem que seja um gasto pessoal, né, programas na TV, mas é preciso muito mais que isso, né? É urgente que os professores tenham equipamento. Infelizmente, nós temos, não existe, não é igual, foi o que você falou, a pandemia aumentou a desigualdade, né? Nós não temos professores e professoras com equipamentos adequados para fazer um planejamento, para preparar a sua aula e para dar a sua aula, né? Para fazer o seu trabalho remoto. Então, e os estudantes também precisam também dos equipamentos. São tablets, são notebooks, né? A gente viu durante a pandemia ano passado algumas redes fazendo campanha, né, para que os estudantes tivessem. Então, é necessário que seja investido para que esse abismo acabe de vez. Não é só agora na pandemia. Né? O nosso trabalho presencial é essencial, mas nós precisamos da tecnologia para o nosso trabalho presencial também quando voltarmos. Então, esse investimento que será feito agora, que deveria ser feito agora, ele vai ser para sempre. Né? Então, é preciso que a prefeitura faça suas escolhas políticas de investimento e valorização da educação no Rio de Janeiro. Vocês do CEP entregaram recentemente uma lista com uma série de reivindicações ao prefeito Eduardo Paes. Se reuniram com vereadores para tratar de temas não só ligados à vacinação, como também ao plano de cargos e salários, ao pagamento do 13º do ano passado. Já houve algum retorno da prefeitura a respeito dessas reivindicações, Johnny? O que foi dito pelo gestor público? Sim, nós enviamos sim uma lista que vai além, né, dos problemas causados, relacionados, né, à pandemia, que tem a ver realmente com o nosso plano de cargos, que em 2013, com este prefeito, né, foi
muito negligenciado, né? A categoria levou bombas, né, de gás na Cinelândia, porque reivindicava um plano de carreira, um plano de cargos que fosse discutido com ela, né? Nós não tivemos a oportunidade. E aí nós tivemos uma deficiência, né, nessa questão do plano. E ao longo dos anos, desses últimos anos, né, outros segmentos foram formados nesse plano de cargos e nós precisamos adequar. Então, nós estamos reivindicando sim. Com relação ao 13º, e o prefeito, nós enviamos, mas o prefeito ainda não marcou uma reunião com a gente. Nós estamos aguardando essa reunião, tá? Ele ainda não nos recebeu. O que os representantes, né, da prefeitura nos diz é que o volume de dívidas herdadas é muito grande, mas que está sendo prioridade deles. E eu gostaria, Anderson, de ressaltar aqui a falta de respeito, não só, né, com a relação ao não pagamento do 13º, mas aos intérpretes de Libras, que estão há 6 meses sem receber. Realmente isso é inadmissível. É uma falta de respeito da gestão anterior e dessa, que deveria realmente ser prioridade. O mês de janeiro já passou, né, já começamos fevereiro e nada até agora. Você acha que a falta de pagamento do 13º do ano passado, Johnny, se dá por uma decisão meramente política ou de fato o município não tem recursos para honrar com essa obrigação que já está mais do que atrasada? O que o prefeito tem dito a vocês a respeito disso? É uma decisão política, sim, Anderson, como eu até falei na pergunta anterior. Se ele diz que é prioridade, que seja prioridade. Não é possível as famílias nessa pandemia ainda terem que tentar sobreviver, né, com a ajuda de cestas básicas, porque não receberam seus salários. Terceirizados, nós temos terceirizados também sem receber. Uma política que foi criada por esse governo, né, que não valorizou os concursos para esse segmento, né, de trabalhadores e trabalhadoras, na qual precariza muito o trabalho, né? É um segmento que está sendo muito cruelmente prejudicado por esse governo. E aí, como eu te falei, nós estamos aguardando a reunião marcada com o sindicato e o prefeito. Também é importante se dizer, né, que essa prefeitura, ela isenta algumas empresas, empreiteiras de impostos, né? Então, o que precisa acontecer, além da transparência, né, no gasto do dinheiro público, né, é preciso que a prefeitura cobre de quem deve a ela, né? Isso é uma outra opção política que a prefeitura deveria fazer para que possa investir não só, né, na educação, mas na saúde pública também, né? A gente está vendo já há muito tempo o caos em 2 segmentos que não merecem, né, a falta de investimento. E esses impostos, eles precisam ser cobrados, né, porque é muito dinheiro. Para encerrar, Johnny, é possível recuperar esse tempo perdido por conta da pandemia? Dá para complementar as aulas do ano passado em 2021 e oferecer todo o conteúdo programático previsto do ano letivo que ainda nem começou? Anderson, eu acho que é possível, e é possível qualitativamente a gente recuperar, mas nós estamos vivendo um momento de exceção. Não é como se é uma guerra, né? É uma guerra sanitária, é uma guerra que atinge, né, a população pobre,
né? É uma guerra que tem corte de classe, mas nós do CEP defendemos que o conteúdo programático, o currículo, que cada unidade escolar tenha a sua autonomia pedagógica para debater com os responsáveis, com os estudantes, né, com as famílias, como será feito essa recuperação de conteúdos, né? A gente não imaginou que isso fosse durar tanto, né? E poderia ter sido amenizado se a gente tivesse tido o investimento necessário, né? Como eu já falei anteriormente. E eu quero aproveitar, Anderson, para fazer uma denúncia grave que a Secretaria Municipal de Educação do Rio realizou no final da semana passada. Sem discutir, nós já havíamos feito uma audiência, nós tivemos uma audiência com eles no início de janeiro e tivemos uma no dia 29 de janeiro e 1º de fevereiro. Em nenhum momento a Secretaria de Educação colocou para o sindicato que iria alterar a matriz curricular. E fomos pegos, nós e toda a categoria, pegos de surpresa, porque ela alterou a matriz curricular, tirando tempos de aula de história, geografia, ciências, artes e inglês. E aí a gente pergunta, mas como? Por que isso? Eles ainda apresentam na matriz colocar disciplina eletiva. Disciplina eletiva, ok. Quer enriquecer o currículo? Ótimo, nós queremos também, mas não tirando o tempo do estudante. Isso é um prejuízo pedagógico que nós estamos denunciando. Inclusive, os diferentes representantes dessas disciplinas já estão, inclusive, fazendo manifesto para que o secretário, Renan Ferreirinha, revogue essa matriz curricular que ele colocou para ser implementada na rede municipal, né? É preciso ser discutido nas escolas, existe o Conselho Municipal de Educação, então é inadmissível que uma matriz curricular seja imposta de cima para baixo em tempos de democracia e de debate nas escolas. Nós não vamos aceitar esse tipo de imposição feita pela Secretaria Municipal de Educação. Johnny Lins, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e mandar também um forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, tá bom? Um forte abraço para você, para todos que nos ouvem, se cuidem e fiquem bem. Conversamos aqui com a coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Johnny Lins. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!